pode parecer mera formalidade, mas não é, né, Fábio? Quem é investigado, quem está sendo apurado, tem o papel de comparecer com a obrigação de falar a verdade, de prestar compromisso. Então, essas pessoas têm que vir sobre convocação. No caso de pessoas que queiram colaborar, né, sejam prefeitos, entidades empresariais, elas têm um outro caráter, elas entram como colaboradores e na condição de convites. Isso fez com que os 70 requerimentos que estavam apresentados ficassem pelo menos ali 20 requerimentos em condição de votação. E deliberamos já, né, aprovamos já a convocação dos diretores da CE e dos diretores da RGE, assim como o representante legal do Conselho de Consumidores das duas empresas, o convite também à AGERGS para que traga um representante legal que compareça, a mesma questão à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Sim. E definimos também por 7 audiências públicas regionais, em macro-regiões e municípios que facilitem a logística, especialmente das entidades que serão atuadas nesse processo. Então, na nossa região, na região sul, macro-região sul, a audiência será no município do Rio Grande, pela condição de acesso. Teria para os municípios da Zona Sul, da Costa Doce e até mesmo para o extremo sul. Eu estou falando da região lá de Santa Vitória, Chuí. Isso facilitaria um pouco mais a participação, inclusive dos municípios aqui do outro lado da lagoa, como é o caso de Tavares, Mostardas. Vamos ter uma audiência pública no município de Santana do Livramento, também no município de Osório, município de Erechim, e teremos ainda em Novo Hamburgo e Caxias do Sul. E uma, claro, aberta ao público em Porto Alegre, seria uma audiência de maior dimensão. Então, o trabalho agora começa, sabe? Muita demanda, realmente, mas a gente precisa intensificar o trabalho, né? Os serviços das empresas não são bons, todo mundo sabe disso, não estão bons. Tem tido uma certa melhora nesses últimos meses, mas ele está muito aquém daquilo que é a expectativa e a esperança do povo gaúcho com a mudança de paradigmas que foi implantada. Então, nós vamos trabalhar forte, Fábio, e entrar firme também na investigação sobre essas terceirizadas que estão prestando serviço. Precisamos apurar o processo de treinamento, de qualificação dessas pessoas que estão atuando, assim como precisamos investigar o canal de atendimento, porque há relatos de pessoas que estão quase 2 dias esperando para um contato em 0800 e quando tem, não veio o retorno. Então, vai ter muito rigor da nossa parte. Esperem de mim na condição de relator, muito rigor no processo de investigação e fiscalização. Eu acho importante, é importante os canais de comunicação serem respeitados. Eu acho que isso aí as empresas podem trazer um canal importante de ida e de vinda de informações, né? Porque eu, sinceramente, Marco, no 0800, eu não uso mais o 0800, mas eu uso o WhatsApp. E o WhatsApp, pelo menos, assim, na pior da hipótese, eu tenho um protocolo de que eu registrei a reclamação. Isso ajuda, né, num futuro, né? Perfeito. Agora, é importante, tem que fazer esse registro, ter esse protocolo, até para o processo de indenização futura, se for o caso, ter esse comprovante. Mas é muito triste, Fábio, que pessoas do interior, né, do estado, principalmente da zona rural, quando falta luz, não tem nem como se comunicar, seja centro, porque não tem sinal de telefonia, ou porque não tem internet para isso, dada a falta de energia. Então, essa condição precisa ser apurada. E a outra questão também que a gente tem reiterado, né, é a negligência com relação aos chamados pela substituição de postes. Por onde a gente passa, nós vemos muitos postes caindo ou amarrados já em 1, 2 escoras, relatos de quase 1 ano pedindo substituição e o retorno não está vindo. Então, isso é visível, né? Tem problemas que poderiam ser evitados se essa condição fosse atendida de acordo com os relatos da população. Então, esses são fatores preliminares, né, Fábio? Mas tem outras questões que nós temos que apurar. Mas deixando muito claro, essa é uma CPI estadual. Nós temos uma prerrogativa de deputado estadual. E por que eu estou falando isso? Porque, embora a CE e a RGE atuem no Rio Grande do Sul, a concessão dessas empresas é uma concessão federal. E essa concessão federal é regulada pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma agência federal. Como a ANEEL não tem braço para atuar em todos os estados com intensidade, o que a ANEEL faz?
ela contrata a Agergs para fazer o processo de fiscalização. Então, nós precisamos saber quanto também a Enel está arrecadando para fazer a fiscalização e do quanto ela arrecada, o quanto ela repassa para a Agergs, para ver se a Enel também não está ficando com dinheiro demais nas suas mãos e repassando de menos, o que poderia ampliar a fiscalização aqui no Estado. E uma outra coisa também, deputado, a multa, quando é dada às empresas, esse dinheiro vai para um fundo da ANEEL para outros tipos de investimento, não na região onde está acontecendo o fato. É uma coisa bruta isso aí, né? Exatamente. Eu não tenho um valor exato da Enel ainda, a gente já está consultando, mas a Enel ganha da própria empresa. A empresa, ela tem que pagar todo o mês uma taxa para a Enel para ser fiscalizada, que a agência reguladora cobra. Tem que abrir. E a agência reguladora, por sua vez, como não tem braço aqui no Estado, ela delega a fiscalização para a Agergs. Então, se a Enel está arrecadando mais do que está investindo, poxa, isso é um alerta importante aqui, né? Exatamente. Então, e tem que saber... Tem uma atuação diferente. Então, esse ponto nós vamos falar. Mas eu reforço, nós somos deputados estaduais. Se identificarmos problemas nessa relação, temos uma limitação de atuação que aí terá que depois ser compartilhada com o Congresso Nacional. Olha, muito bem. A Lana, filha do Alex, está mandando um abraço para ti e pedindo um abraço também aqui da Acústica FM, nossa fiel ouvinte. Deputado, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa semana teve uma reunião aí do senhor, inclusive com o gabinete da Casa Civil e governador do estado, com os prefeitos da região em função das chuvas e dos desastres que aconteceu de novo aqui. O que resultou aí, deputado? Bom, Fábio, foi triste o que aconteceu, né, entre sexta-feira e sábado aqui na nossa região. Né, o município de Dom Feliciano, por exemplo, mais de 300 milímetros. Camaquã teve que romper a estrada, né, que liga Arambaré. A gente tem um relato aqui dos 11 municípios da região Costa Doce, pelo menos 6 deles já decretaram situação de emergência. Então, eu tentei contato com muitos prefeitos no sábado, mas estava muito difícil, eles estavam todos envolvidos. E no domingo pela manhã, aqueles prefeitos que eu pude contatar, eu convidei para nos acompanhar numa reunião junto ao secretário Arthur Lemos, para que a gente pudesse, junto ao governo do estado, dialogar sobre o que estava acontecendo aqui. Infelizmente, só não consegui contato com o prefeito de Cristal, mas posteriormente falei com ele ao telefone e posicionei sobre o que nós tratamos. A intenção, Fábio, é que a gente possa trabalhar a inclusão desses municípios no FUNRIGS também. Porque muitos dos problemas que aconteceram nesse final de semana, seja da madrugada de sexta para sábado, foram problemas em estradas, bueiros, pontes que foram danificados. E bueiros, pontes que já foram destruídos mais de 2, 3 vezes com as últimas chuvas que tivemos de 2023 para cá. Então, não dá para a gente fazer obras paliativas ou como se vinha fazendo, né, como as prefeituras vinham fazendo, ou até mesmo como as prefeituras tinham condição de fazer, porque nós vamos ter que fazer intervenções maiores. Bueiro, cano de 1 metro, por exemplo, no interior, já se mostrou que não serve mais. As prefeituras vão ter que ampliar o diâmetro desses bueiros, vão ter que colocar galerias, vão ter que fazer pontes, vão ter que reconstruir isso pela 3ª, 4ª vez. Então, o FUNRIGS se aplica para isso. E nós fomos fazer essa demanda ao secretário Arthur Lemos e conseguimos também já, naquele mesmo momento, lá no Palácio, um encontro com o governador, que foi parceiro e sinalizou com isso. Como encaminhamento da reunião, Fábio, estamos no seguinte, todos os prefeitos em situação de emergência na Costa Doce, por conta do episódio desse final de semana, vão fazer o levantamento dos prejuízos, dos dados, vão centralizar isso no prefeito de Camaquã, que é o presidente da associação. Feito esse volume de apanhado aqui, né, da região, nós teremos uma devolutiva, uma segunda reunião na Casa Civil para entregar lá, né, o dimensionamento dos prejuízos e a busca de repasses financeiros para fazer uma intervenção nessas estradas do interior mais adequada, fazer obras melhores, investimentos melhores de recuperação. Sim. Só paliativo ou só aquilo que já vinha sendo feito já se mostrou insuficiente. Então, mais um temporal, mais uma chuva, vai ser mais prejuízo de volta e não tem orçamento público que aguente. Exatamente. Então, as prefeituras vão gastar 4, 5 vezes a não tem.
Estado nesse momento. Não tem dinheiro, deputado. Deputado, muito obrigado pelo carinho, uma boa viagem para ti. O Leonardo Lamáquia te mandou um abraço, ele está aqui, eu mandei uma mensagem para ele, já respondeu, mandou um abraço para ti. Um abraço, meu amigo. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para todos vocês. Eu segui o conselho dele, ele me disse um dia em Caçapava, Marcos, bota uma Starlink no carro e não tem ruim. Estou aqui, né, no teto do carro, falando contigo na estrada, tranquilamente. Que coisa boa. Um abraço aí, boa viagem. Um abraço. Até mais, Fábio.